Prezadíssimo telespectador, está no ar mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, uma realização do CESP, Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, que conta com o apoio da Federação Nacional dos Engenheiros. E eu recebo nesta edição Sérgio Batti, que é vice-presidente executivo do Sinaval, o Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore. E ele vai falar um pouquinho do panorama desta importante indústria do país e da engenharia. Sérgio, é um prazer recebê-lo aqui. Também é um prazer estar aqui com você, com os nossos telespectadores, para falar um pouco dessa indústria, que é uma indústria muito importante no país, que está sofrendo um pouco nesse momento, mas é uma indústria que gera muito emprego. Então é um prazer estar aqui com você. Sérgio, a gente vai falar um pouquinho dos desafios dessa indústria. Dos 40 estaleiros instalados no Brasil, 12 estão parados e o restante opera bem abaixo de sua capacidade. Essas informações são apontadas em artigo publicado no próprio site do Sinaval, intitulado Sem Fôlego para Crescer. Sérgio, é exatamente essa a metáfora da indústria naval hoje no Brasil? Fábio, hoje infelizmente a gente passa por um momento de crise, como o país passa, né? A indústria naval, ela historicamente, ela vive de ciclos, né? Infelizmente, porque isso no mundo não acontece. Isso no mundo, uma indústria naval onde é investido, onde os países investem na indústria naval, durante 30 anos eles têm obras e tal. Aqui no Brasil a gente vive de soluços. A cada 10 anos você tem obra e 10 anos você fica sem obra. E hoje a gente está nesse momento de estar sem obra. Nos anos 2000, começo dos anos 2000, com a política do presidente Lula de incentivar a indústria naval, a gente começou a ter muita obra. Isso começou a ter muitos estaleiros sendo construídos e a gente chegou ao final de 2013 com aproximadamente 82 mil empregados diretamente na indústria naval, construindo embarcações offshore, construindo petroleiros, plataformas, sondas, mas infelizmente com a crise e com os escândalos que apareceram, a nossa indústria acabou sendo atingida de frente e hoje a gente conta com pouco menos de 30 mil empregos. Então a gente perdeu ao longo de 3 anos cerca de 50 mil empregos. E se não tiver nenhuma gestão do governo para retomar isso, muito brevemente a gente vai chegar perto de zero. O quadro é temeroso. E quais seriam as medidas que o sindicato defende para que essa situação mude? Veja, Fábio, como eu tinha lhe dito, a indústria naval no mundo ela é sustentada de duas formas. Em qualquer país que queira ter uma indústria naval, ela é sustentada de duas formas. Através de incentivos fiscais ou através de demanda induzida. E eu gosto sempre de citar exemplos antagônicos. Vamos pegar a China, que é um país comunista, um país fechado, e que na sua indústria naval é robusta. Por quê? Porque o governo de lá investe na indústria da seguinte forma: quando a indústria não tem demanda de indústrias privadas, o governo encomenda obras para os seus estaleiros. Outra forma é viabilizar financiamentos através dos bancos chineses com taxas de juros subsidiadas. Portanto, há um incentivo para que a indústria naval lá cresça. E aí vamos pegar do outro lado do mundo, o berço do capitalismo, que é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, qualquer navio que faça transporte de produtos americanos tem que ser feito com navios de bandeira americana, construídos em estaleiros americanos. Portanto, eu peguei os dois lados do mundo, o lado comunista e o lado capitalista. E ambos têm uma política focada para a indústria naval. Se a gente quer crescer no Brasil, há que ter uma política de Estado para a indústria naval. Nós não podemos viver à mercê de governo. E não temos. E não temos. Como não temos política industrial no país, nós vivemos de políticas de governo que
vêm e vão, né? E a gente não consegue construir essa política de Estado. A gente tem trabalhado junto com outras entidades, a ABIMAQ, a ABEM... Indústria do maquinário, né? Exato. No sentido de mostrar para o governo que é importante você ter uma política de Estado, né? Para que a indústria brasileira tenha uma perspectiva de futuro, porque senão a gente vive de gargalo. Como é que está a questão da condição dos estaleiros, por exemplo? Há muito da iniciativa privada operando, há muito de governo, mezzo a mezzo. Como é que funciona essa questão de quem comanda os estaleiros no Brasil? Veja, os estaleiros são 100% privados. Tá. Grande parte deles tem financiamentos através do BNDES, com recursos do Fundo da Marinha Mercante, mas a grande maioria não. A totalidade dos estaleiros são privados, administrados por empresários. Nós tivemos aí ao longo dos últimos 10 anos uma entrada das empreiteiras nesse setor. Eles mudaram um pouco o foco, saíram do foco de rodovias, que eles trabalhavam muito anteriormente, e entraram mais para essa área de óleo e gás. Então hoje você tem algumas empreiteiras que têm estaleiros que estão parados, né, porque foram atingidos de frente com os escândalos, mas hoje 100% dos estaleiros são privados e com grupos econômicos brasileiros e tem grupos econômicos estrangeiros que investiram no Brasil. Perfeito. No próximo bloco, a gente vai fazer uma pequena pausa. Eu quero saber sobre as perspectivas, né, o que você enxerga aí do futuro do setor, fazendo um exercício de futurologia analisando o presente, e também em relação à tecnologia brasileira. Você citou óleo e gás, né? Eu creio que a indústria naval brasileira tem uma super participação, por exemplo, na extração em águas profundas. Como é que está essa questão? Se o Brasil é mesmo referência, se pode avançar mais, como é que está a questão tecnológica? Podemos avançar nesses assuntos? Podemos, sim. No próximo bloco, você conhece mais sobre a indústria naval aqui no JE na TV. Não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, falando sobre a indústria naval brasileira. O panorama está complicado, como vimos no primeiro bloco. Eu converso com o Sérgio Batti, que é vice-presidente executivo do Sinaval, o Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore. Quais são as perspectivas, diante do quadro que você nos narrou no primeiro bloco? O que nós podemos esperar, Sérgio? Veja, Fábio, o Sindicato da Indústria Naval tem trabalhado com algumas frentes. Nós temos insistido com o governo que não é possível a Petrobras deixar de investir no Brasil, contratar obras no Brasil. Por quê? Porque a Petrobras é a principal empresa brasileira. Nela, muitos empregos ao seu redor são gerados. Ao deixar de construir no Brasil e optar por fazer construção naval na China, na Coreia, no Japão, ela não só tira emprego da indústria naval, ela tira emprego do setor de máquinas, do setor de equipamentos, enfim, de toda a cadeia produtiva da indústria naval. Então é importante que o governo entenda que a Petrobras tem um papel fundamental para o desenvolvimento do país, né? Não dá para tratar a Petrobras só como uma empresa que tem que gerar lucro. Ela tem um papel social, é importante que a gente reafirme isso.
né? Então a gente tem trabalhado no sentido de mostrar para o governo da importância. Tudo bem, não quer construir tudo no Brasil, mas uma parte tem que ser destinada à indústria brasileira. Tem que ter uma cota a ser cumprida. Isso não existe nada hoje. Hoje a política da Petrobras é no sentido de vamos construir onde é mais barato. E aonde é mais barato? Na China. Sim, na China é mais barato, porque as condições de trabalho na China são diferentes, os incentivos são diferentes, enfim, é lógico que é mais barato. E aí desprestigia a indústria brasileira. Então a gente fala o seguinte, que a Petrobras hoje está gerando emprego na China e nada no Brasil. Então é importante que a Petrobras retome a sua política de investimento e preserve uma parte desses investimentos para a indústria brasileira. Um outro caminho que a gente tem conversado e eu acho que está evoluindo muito é com a Marinha do Brasil. Todos sabemos que o Brasil é um país que tradicionalmente não está em conflito com nenhuma outra nação amiga. Mas é necessário que tenha uma frota para eventuais problemas e para poder fazer a patrulha da nossa costa, dos nossos rios interiores. Hoje não tá atualizada a frota marítima brasileira? A frota brasileira militar é uma frota muito antiga. Ela ela necessita ser modernizada. Qual é o problema que a Marinha enfrenta? Ela não tem recursos suficientes no seu orçamento para fazer essa renovação na velocidade necessária. Perfeito. Então o que a gente tem sugerido? O governo tem um fundo que chama Fundo da Marinha Mercante, que é um fundo que é arrecadado recursos da Marinha Mercante brasileira e internacional para poder incentivar a indústria marítima e naval brasileira. Então a gente tem conversado com o governo no sentido de aplicar 10% desse recurso, que é na casa de 600 milhões de reais por ano, para a Marinha do Brasil a fundo perdido, para que a Marinha possa fazer a renovação da sua frota. Se a gente tiver essa política, quer dizer, se a Marinha conseguir esses recursos, a gente vai conseguir fazer com que navios patrulhas sejam feitos no Brasil, corvetas sejam feitas no Brasil, e isso dá alguma perspectiva para a indústria naval. Então hoje a gente atua nesses dois sentidos, na área de óleo e gás através da Petrobras e na área da Marinha Militar através da Marinha do Brasil. E uma curiosidade, essa frota atual que já está naturalmente defasada, ela é preponderantemente de tecnologia brasileira ou não? Não, exatamente. Não podemos continuar também com essa cultura. Exatamente. O que acaba acontecendo com a Marinha brasileira? A gente pega aqueles que já não usam na Europa, a gente pega aqui. Vou ter um caso recente, que aconteceu há 20 dias atrás. A Marinha da Inglaterra resolveu renovar a sua frota. Vai investir 1 bilhão de pounds na sua renovação de frota. O que ela vai fazer? Vai pegar os navios mais antigos e vai vender para os países que queiram comprar esse navio. Tradicionalmente, o Brasil é um país que compra navios de segunda mão. Caça e tudo mais. Exato, né? Enfim. Então, a gente quer que a gente construa com tecnologia brasileira. Isso é até anti-estratégico, né? Você tem, eventualmente, num conflito, eles já conhecem o seu veículo, sabem as dificuldades. Exatamente. Mas a Marinha está preocupada com isso, porque a gente está trabalhando... Quer dizer, a Marinha agora tem que convencer governo, a instituição executiva. Na verdade, precisamos convencer a área econômica do governo a liberar o recurso. Perfeito. Que não é fácil. E hoje em dia não está difícil, que estão chorando, viu? Estão chorando que está complicada a coisa. Em relação à tecnologia brasileira, apesar de tudo, em relação ao resto do mundo, como é que está a qualidade da nossa tecnologia naval? Veja, Fábio, a gente nos últimos 10 anos investiu muito em tecnologia, né? Com essa retomada da indústria naval que ocorreu no ano 2000, nós tivemos muito investimento tecnológico. Evidentemente que tem países que estão com uma tecnologia de quinta geração. A gente ainda não chegou nisso, então com uma tecnologia de terceira, quarta geração. Mas a gente avançou muito em 10 anos, né? Se a gente pegar vis-a-vis, né, nós conseguimos fazer navios tão bons quanto os navios feitos em qualquer lugar do mundo. A nossa mão de obra é qualificada, nós temos equipamentos na indústria naval de qualidade para fazer um navio de qualidade. Então hoje a gente não perde para nenhum país do mundo do ponto de vista de qualidade, de produtividade, de tecnologia. Onde a gente ainda perde? Na questão do preço. Mas a questão do preço, todos nós sabemos que tem um custo Brasil que não se resolve, não é a indústria que vai resolver isso.
Esse é um problema que o país enfrenta e que quem tem que resolver é o governo. Perfeito. E qual seria a ponta de lança ou a vanguarda dessa nossa tecnologia brasileira? Seria, por exemplo, a indústria de extração de óleo e gás? Ou você também falaria de outro setor específico nosso que é uma referência? Eu acho que o setor de extração ele é de ponta, né? Está provado quando descobre o pré-sal. Eu acho que o pré-sal é a maior descoberta feita nos últimos anos. Descobrir e coletar é um desafio, Exato, né? É um desafio, quer dizer, você perfurar o pré-sal, enfim, até chegar ao óleo é um desafio enorme e a indústria brasileira está capacitada para isso, né? E no conjunto dessa extração, você tem a parte de subsea, né? Para quem não sabe, você tem muitos equipamentos utilizados para você poder fazer essa extração, né? E a indústria brasileira tem se especializado nessa coisa do subsea. E a indústria naval também se especializou em barcos de apoio a plataformas de petróleo que fazem todo o trânsito de mercadoria entre as plataformas e o continente. Então, acho que o Brasil está muito bem servido nessa questão da engenharia. Instantes finais da nossa entrevista, eu quero finalizar perguntando sobre, na sua opinião, a importância de um Sinaval forte, né? Um sindical que representa a indústria, que luta para que ela tenha mais facilidades aí diante de um mundo economicamente tão difícil. Fala um pouquinho da importância dessa instituição. Veja, o Sinaval é uma entidade que tem mais de 50 anos, que atua no Brasil todo, porque nós temos estaleiros desde lá de Manaus até o Rio Grande do Sul. Os únicos estados que ainda não têm estaleiro, por uma questão até lógica, são os estados do Centro-Oeste, porque não tem acesso ao mar. Mas todos os outros estados a gente tem pelo menos um estaleiro instalado. Então o Sinaval tem um papel de rodar esse país no sentido de buscar ser o interlocutor desses estaleiros junto ao governo federal, junto a entidades internacionais. Eu, por exemplo, estou indo a semana que vem à França, numa reunião da OECD, onde se discute a política de indústria naval no mundo, né? Então acho que o papel do Sinaval é esse, é buscar informação, buscar ajudar os estaleiros em tudo que é necessário para que ele tenha tranquilidade de produzir, que é o que eles sabem fazer. O estaleiro sabe produzir. O Sinaval faz o papel da política, enfim, de articular todos os mecanismos para dar tranquilidade aos nossos associados. Sérgio, uma alegria recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Fábio, eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição de vocês. Hoje, a entrevista do JN na TV trouxe um panorama da indústria naval. E eu quero convidar a você a continuar assistindo este programa, porque ele traz mais conteúdos a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. Um forte abraço e até breve!